Aqui é a chegada do país. Nós estamos de frente ao Oceano Atlântico. Todas as naus que vinham, as invasões, era por aqui que chegavam. Esse aqui é o condado de Kent. Aqui teve imperador. Aqui teve reis que governaram a Inglaterra através desse espaço. E estamos pisando num site bem histórico, onde Agostinho veio pelo Papa Gregório para cristianizar a Inglaterra. Vem comigo conhecer um pouco mais da sua abadia. Estamos agora aqui nas ruínas de Cantuária, onde começou o centro religioso da Inglaterra. Santo Agostinho, que aqui fala, não é o de Hipona, é o da Cantuária, o de Hipona do século IV, o da Cantuária do século VII. Papa Gregório Magno manda Agostinho vir para a Inglaterra a fim de cristianizar a Inglaterra. E quando aqui chega, ele encontra a igreja celta. É interessante dizer o seguinte, que quando o Agostinho vem, ele encontra aqui o rei Ethelberto, o rei da Inglaterra, pelo menos do condado de Kent, que aqui se dizia. Na verdade, eu estou falando do ano 597, portanto, Roma ocidental já havia caído pelos bárbaros. Aqui foi sitiado por Roma em 55 a.C. por Júlio César. Depois veio a conquista de Cláudio Nero em 43 e ele dominou aqui esse local. Quando Roma começa a ruir no ocidente, as tropas romanas são chamadas para voltar para ajudar o império e libera aqui a Bretanha. Vai haver invasões de vários povos nômades, entre eles o rei Ethelberto, que está aqui. Quando fala rei, ele era rei desse condado, não era imperador do mundo, o que César era. É uma época recente, 100 e poucos anos após a queda de Roma. Então não havia ainda algo parecido na Inglaterra para ser de um império mundial. Mas aqui já havia pessoas que colocaram o pé e disseram, bom, Roma não está mais aqui, foram embora os soldados, isso aqui é meu. É esse rei que ele encontra. Agora, o Agostinho veio pela Igreja Católica, que era o Império Romano religioso. O Império Romano político ruiu em 476, mas o Império religioso continuou e veio até os anos, por exemplo, o ano 800, quando Carlos Magno faz o Sacrosanto Império, e ela vem tendo participação na vida ativa de muitos reinos. Vai começar agora os reinos nacionais, os reinos vão se fortificando na Europa, porque o Império Romano ruiu. A última lasquinha do Império Romano vai ser em 1543, lá em Istambul, a Constantinopla, quando os otomanos vão invadir e tirar de Roma. Isso aqui é uma parte da história da Via Paralela. Bom, gente, eu estou aqui, atrás de mim está a Catedral Canterbury, ou da Cantuária. Essa catedral começou a ser construída no tempo dos normandos, quando Guilherme ou William vai chegar aqui para conquistar a Inglaterra, que o nome na época não é Inglaterra, eles chamam de Bretanha, por causa dos bretões que estavam aqui anteriormente. Na verdade, bretões no litoral, centro para cima, celtas, jutos, alguns pequenos grupos espalhados, que chamamos de nômades, que aqui habitavam. Essa construção, ela vai ter vários períodos na história. Ela vai vir até 1800, bom, até hoje estão mexendo nela, até hoje estão recuperando. Mas é uma construção magnífica, interessantíssima, uma arquitetura que vai do tempo bem rude ao tempo gótico, evocando a cultura renascentista, que também passa por aqui. E nós temos aqui várias histórias interessantes. Alguns dos Henriques passaram por aqui,
aquele carro do Thomas Becket, né, que o Henrique II executou em seu período, era amigo do imperador, mas depois ele foi vítima de uma situação, morrendo aqui, tornando-se um mártir. Aqui também está o túmulo de Anselmo, da Cantuária, um grande bispo católico que aqui veio e criou algumas celeumas. É interessante pisar aqui hoje para mostrar um pouco da história da Igreja da Cantuária, que é o centro religioso da Inglaterra. Estou tocando aqui numa coluna, estou tocando na história. Estou tocando, se eu tivesse condição de, como aqueles filmes, de colocar a mão e imaginar o que aconteceu aqui, quanta coisa essa coluna viu. Se ela pudesse me falar, quanta coisa ela podia falar para a gente. Muito bem, quando eu falo em via paralela, eu falo da questão do Evangelho como chegou na Inglaterra, ou nas Ilhas Britânicas. Aqui estamos pisando na Cantuária, onde Agostinho fez o primeiro monastério, primeira obra católica. Nós vamos ter uma obra em Iona, lá no norte do país, já na Escócia, que não é católica, é da igreja celta. Quando Agostinho chega aqui, ele encontra uma igreja. Ele veio cristianizar a Inglaterra e encontra uma igreja, a igreja celta. Essa igreja celta está operando aqui já há um bom tempo. Mas como? De onde ela veio? Quem ela era? De que forma surgiu essa igreja celta? Como ela poderia ser uma igreja? No 7º século, após 7 séculos de história da igreja, e no caso a igreja católica. Da onde veio esse povo? Onde se formou? De que forma eles apareceram na história? Quando Agostinho chega aqui e encontra um organismo vivo, uma liderança forte, muitos crentes aqui da igreja celta. Vamos pensar aqui o seguinte: quando Roma conquista as Ilhas Britânicas, ela está conquistando um pedaço comercial do Atlântico. Não vamos ver da seguinte forma: Roma conquistou a Bretanha porque achou bonito, muito pasto lindo, muitas árvores legais. Não, não. O interesse romano era amplamente comercial, porque aqui nós temos o Canal da Mancha, que divide a França da Inglaterra, nós temos todo o Atlântico, um tráfego de navios maravilhosos. Inclusive na época da expansão marítima com a rainha Elizabeth I, foi muito útil isso aqui. Bom, quando Cláudio Nero aqui chega e consegue conquistar definitivamente esse local, ele vai vir com quem? Com escravos. E você pode me dizer se não havia escravos crentes ali? Ele vai vir com escravos, vai trazer gente do exército, tipo generais e até soldados crentes, que foram tocados pela igreja primitiva. Porque até o 3º século a igreja foi uma explosão. Então, na verdade, eu estou falando do 1º século ainda, quando a igreja estava no seu auge. Nós vamos ter no ano 30 a morte de Jesus, segue-se o Pentecostes, aí vem a morte de Estevão, mártir. Paulo se converte ao Evangelho, começa a pregar nessa região toda, na região da Ásia Menor. A gente lê um texto em Colossenses 3, 9, ele cita os celtas, gregos, romanos, celtas. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha ideia dessa ilha aqui. E claro, no coração do apóstolo, ele queria muito ter pregado aqui. Então, 1º século, nós vamos ter a vinda do Cláudio Nero, com ele colonos, com ele soldados, com ele navegantes, comerciantes, soldados, escravos, crentes que aqui vieram, constituíram família. Alguns soldados casaram com pessoas da região e criaram seus filhos no Evangelho. Então, na verdade, não foi a Igreja Católica que trouxe para cá, no 7º século, o Evangelho. Ele chegou no 1º século já com a conquista de Cláudio Nero de Roma aqui neste lugar.
No segundo século, nós temos os colonos que vão vir para cá como fronteiras natural do Império. Roma já começou a sentir ali por 280, 300 e pouco, que os pequenos grupos formados por nômades, por bárbaros, quando eu falo em bárbaros, eu falo em celtas, visigodos, godos, jutos, bretões, saxões, celtas, e aí vai, a lista é interminável. Roma sente que vai começar a perder terreno, e aí manda para cá colonos e dá terra para eles ficarem plantados em locais que o governo deu para servirem de barreiras naturais contra as invasões. Claro, cada colono ia defender o seu território, ajudaria o exército romano. Mas há um documento muito importante, onde Tertuliano vai escrever uma carta mencionando os irmãos da Celta. Olha aí, a Celta é aqui. A Celta é aqui do meio da ilha para cima. Então, no paralelo, acontecia lá em Jerusalém, em Roma, o caminhar da Igreja Católica, porque o nome católico vai aparecer no segundo século, quando Inácio escreve uma carta para alguém em Roma. Dizem que essa carta era para Policarpo, mas ele escreve, de fato, essa carta existe no documentário, nos documentos da tradição da igreja, aonde ele diz a palavra, e a igreja católica, ele menciona o nome católico. Aí esse nome foi falado, foi dito todo o tempo, foi massificado, tornou-se a igreja católica. Você vai ter no ano 208 os pais da igreja, porque o apóstolo João vai morrer pelos 100 e poucos anos de vida dele, foi o último apóstolo a viver. Depois da morte do apóstolo João, inicia a era patrística, ou patróloga, a era dos pais da igreja. E enquanto estamos tendo já discussões teológicas, os polemistas, os apologetas, Marcião me sai com aquele pequeno cânon lá, falando um monte de heresia, a Irineu e Lyon começa a contestar a coisa que está rolando, mas lá na Celta está acontecendo a igreja de Cristo, a igreja natural, sem nenhuma interferência de Roma, sem nenhum polemista, sem nenhum apologeta, eles estão vindo aqui nesse momento no terceiro século. Nós temos também uma carta em 2 Timóteo 4,21, onde Paulo menciona a Cláudia. E segundo estudiosos lá de Oxford, há uma tese, há uma fonte muito digna, menciona que essa Cláudia teria sido supostamente a filha do rei Cogminus, que é daqui da Grã-Bretanha, na época da conquista de Cláudio Nero. Não confunda, a chegada de Agostinho aqui era o rei Etebelto. Mas na época de Cláudio Nero, era o rei Cogminus. Ele é trazido para Roma porque Roma fazia a modelo do Império Persa e também do Império Babilônico. Deixava as pessoas, o povo, e traziam as mentes pensantes, traziam aqueles que exerciam o governo e influência. E aí eles traziam para Roma. Foi o caso do rei Cogminus. Então a história diz que talvez Paulo tenha escrito essa carta para Cláudia, que seria filha dele, deste rei. Bom, são conjecturas, a gente não pode afirmar, mas algumas provas históricas afirmam isso. Quarto século então, nós vamos ter já a presença de Patrício, um jovem pregador nessa região, que vai fundar mais de 300 movimentos eclesiásticos e vai batizar mais de 100 mil pessoas, sem a igreja católica. Gente, escuta uma coisa, eu estou falando da igreja celta. Paralelamente, está acontecendo um movimento aqui na Grã-Bretanha. Lá embaixo, para o lado de Roma, lá do outro lado, porque você sabe que a Inglaterra fica num ponto distante da Europa. É destacado da Europa, era o ponto mais longínquo do Império Romano. Então, lá embaixo na Itália, lá embaixo, Jerusalém, Roma, lá embaixo, lá no Mediterrâneo, está acontecendo a igreja normal, que o pessoal chama de católica, mas
Não é bem essa a verdade. Eles não falam da igreja copta, da Armênia, da ortodoxa que foi em 1054 a cisão. Não tinha só a igreja católica no mundo, não é a única. Paralelamente, aqui estava a igreja celta. A celta é uma das mais antigas nesse caso. Então, nesse século, no quarto século, já tinha aí o patrício. Mas nós temos também no quarto século um concílio em Arles, no sul da França, onde aparece 8 bispos celtas. Da onde vieram esses bispos celtas, gente? Bispos celtas, igreja celta, era um concílio católico. E aparece o pessoal lá, de alguma forma ficaram sabendo desse concílio e vieram servir. Era a igreja paralela desenvolvendo, pura, sem nenhuma inserção política ou partidária de Roma, porque Roma quebra como império político e continua como império sacrossanto. A diferença é que ele continua reinando sem a espada de um rei, mas dominando mentes e pessoas através do sistema católico. Então já tem aqui, ó, essas várias presenças na Grã-Bretanha, a igreja celta. Nós vamos ter também no quinto século, quarto século, quinto século, porque há acontecimentos que passam de um século para o outro. Nós vamos ter a presença de Columba. Columba vai fundar o primeiro monastério da igreja celta lá em Iona, que é ao norte do país. O interessante é que quando Agostinho chega aqui, ele encontra essa igreja diferenciada. Agostinho vem com todo o aparato de Roma, as vestes, as coisas que Roma inventou durante os séculos, e encontra uma igreja simples aqui. Uma igreja sem um papa, uma igreja que se distribui em comunidades. A liturgia deles era a mesma do primeiro século, ou seja, uma oração no começo, uma palavra de exortação, o comungar da ceia e um cântico no final. Era essa a liturgia desse povo. Quando a igreja celta encontra a igreja católica, eles se perguntam, mas Jesus, Deus. É a mesma coisa, só que eles estão vindo de outro mundo. É como se eu ficasse numa câmara do tempo, como se eu ficasse numa cápsula do tempo, e eu viesse ao mundo usando o telefone fixo numa época que o celular já é na mão, na carne. O cara fala assim, na carne, eu vou estar com o fixo na mão, olhando para aquilo e pensando, mas o que é isso? E quem está com aquele telefone sofisticado na pele, vai dizer, esse cara de que século que ele é? Usando o telefone fixo? Essa foi a sensação da igreja celta e da igreja católica. Eles vieram do mesmo ramo, só que um todo já deteriorado com políticas e achismos e humanismo e o que você achar, e o outro puro. Tanto é que não deram certo, não conseguiram combinar. Vai entrar o rei Osby, e agora já no século VII, que vai dizer, não, vamos fundir as igrejas numa só. Isso no papel, na prática não. Quem estava aqui por perto, Canterbury, Londres, então andava mais ou menos junto ali para inglês ver. Essa que é a verdade, para inglês ver. Mas nos condados de Essex, Gales e outros locais na Inglaterra, a igreja celta fez questão de não se misturar, porque não entendia aquele tipo de cristianismo. É interessante isso. Essa briga religiosa, ela vai perdurar por alguns séculos. Eles nunca vão se dar bem. Só que
Com a chegada de Guilherme em 1100, quando Guilherme chega aqui depois do ano 1000 para conquistar, ele é um normando, ele vem, a esposa é cristã, ele conhece o evangelho por causa da igreja católica, ele vai invadir aqui. Ele vai chegar, vai encontrar a igreja realmente celta, já uma igreja católica estabelecida, porque desde o tempo da cantuária aqui do Agostinho, sem problema, ele não vai fazer da religião um assunto de Estado, vai deixar a coisa correr. Mas, na verdade, as igrejas não estão andando bem, não estão andando juntas. Bom, vão acontecer os impasses políticos. Por quê? Como o Papa tinha domínio religioso na região, ele também fazia inserções de tribunais civis. E aí, com Guilherme, começa então uma série de rompimentos políticos com a Igreja Católica. Na verdade, o rompimento religioso se dará em 1534, com o ato de supremacia promulgado pelo rei Henrique VIII na cisão da Igreja Anglicana. Senhoras e senhores, essa história do casamento de Ana Bolena, do divórcio, a Igreja Católica, a Igreja Anglicana nasceu por causa disso, cuidado. Isso não é verdade, não. Isso é um pedaço da verdade. Isso é um pouquinho, isso é 1% do sistema. Porque a ruptura da Igreja Católica e Anglicana já vem de muito tempo. O tempo de Agostinho, primeiro impasse foi essas diferenças. Depois seguiu-se aí vários momentos na história da Inglaterra em que os imperadores vão romper politicamente com a Igreja Católica. O caso do Guilherme, depois o filho Rufus, que é o Henrique I, e os Henriques que virão. Entre os Henriques acontecem outros monarcas, porque não pense que os Henriques foram Henrique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, num pacote só. Não. Entre esses Henriques aí, tem sobrinho no meio, tem afilhado, tem a casa de Lancaster, a casa dos Yorks, a casa dos Tudors, vem a Guerra das Rosas, a Guerra dos 100 Anos. Gente, porque aí vai ser outra história. Mas, a partir de Guilherme até Henrique VIII, os monarcas que virão, cada um terá um momento de corte, aos poucos, com a Igreja Católica. Por exemplo, Henrique II, ele vai dizer o seguinte: nenhum bispo agora sai do território da Inglaterra sem falar comigo. Ora, isso era um território do Papa, ele já rompeu aí também. Henrique III, ele fala o seguinte: ninguém pode ser consagrado se eu não deixar agora aqui no meu território. Então, aos poucos, os monarcas ingleses foram coibindo a Igreja Católica e foi ruindo devagar. O bispo Anselmo, que aqui foi enterrado, ele tentou restabelecer a supremacia católica, quando ele disse ao rei que deveria seguir os conselhos do Papa e que o bispo fosse seu guia espiritual e também restabelecesse as terras tomadas pela Inglaterra, da Igreja Católica. E o inglês não recebeu isso de bom grado, o imperador não recebeu isso de bom grado. Por quê? Os monarcas também, quando chegavam aqui, que subiam ao trono, encontravam muitas terras que foram pegas pela Igreja Católica. Aí nós temos uma briga de terras, nós temos uma briga civil, nós temos uma briga política. A religiosa agora já não faz mais tanto sentido. Ela está aí, borbulhando, mas aos poucos a Igreja Anglicana está rompendo com a Católica. Então eu quero desmistificar essa história de professor preguiçoso que não quer estudar história e fica dizendo que a Igreja Anglicana rompeu por causa do adultério do Henrique VIII com Ana Bolena. Quando falar isso, coloque em xeque a seriedade de quem na época queria um rompimento sério. A Igreja Anglicana hoje, ela realmente está com dificuldade, ela está com um ministério muito aberto, ela é uma igreja inclusa, ela foi emergente, agora é inclusa, então ela está totalmente fora dos planos bíblicos. Mas na época os puritanos lutaram muito por uma igreja séria. Então esse papo de Ana Bolena rompeu, por causa do rei, rompeu com Ana Bolena e tal, e criou a igreja em cima disso aí, e gente, isso é 1%. A Ana Bolena foi o estopim da bomba, a coisa já vinha armada há muito tempo, foi o botãozinho do start, pá, estourou na mão do Henrique VIII. Por isso que ele foi o oitavo, senão seria explodido na mão do primeiro, entendeu? Então, esses rompimentos políticos houveram, reiteração de terras, brigas políticas, brigas civis, até chegar onde chegou. Mas aí nós temos uma igreja paralela, presta atenção. Aí vai começar a vir a reforma protestante, o Wycliffe é aqui da região de Oxford, vai começar a pregar algumas coisas contra a Igreja Católica.
John Hus vai receber informações pelos alunos tchecos, vai começar um movimento de pré-reforma. Erasmo de Roterdã vai nascer em 400 e pouco, já quase no ano 500, com a ideia do humanismo. Lutero vai beber nessa fonte. Lutero de 484... Desculpa, Lutero é de 483, Zwinglio é de 484, eles vão beber nessa fonte e vai eclodir agora aí a reforma protestante. Vai vir Calvino em 1509, virão depois os anabatistas, virão depois os Quakers com George Fox, os Amish com Jacob Amish. Então, aqui de baixo está tendo uma revolução. E em cima nós temos a Celta agora assistindo de camarote a briga política, civil, latifundiária entre a Igreja Romana e o condado ou o reino da Inglaterra. Havia falado, então está acontecendo essas coisas paralelas. Henrique VIII vai ser o estúpida bomba. Henrique VIII vai casar com Catarina de Aragão. Ela é viúva de Arthur, irmão dele. Ele não gosta dela, ela não dá filhos homens para ele. Ele não gosta dela, ela não dá filhos homens para ele. Então ele recorre à Bíblia e pega um texto lá em Levíticos que diz que não pode deitar com a mulher viúva do seu irmão. Ele cria uma súmula teológica, o bispo Thomas Cranmer ajuda ele e manda essa tese, olha, uma tese teológica, o Henrique VIII pode, manda para o Papa Clemente VII. Clemente VII lê, ele titubeia para dar o divórcio, mas a Catarina de Aragão é parenta de Carlos V. O Carlos V é o imperador espanhol da época que mais tinha posses. Ele cerca Roma. E o Papa se vê numa luta. Ou ele dá o divórcio e perde Roma, ou ele não dá o divórcio e só perde a Inglaterra. Então não deu o divórcio. O Henrique VIII sabe daquilo, reúne os bispos, trabalham, falam, comentam, chega a um consenso, rompe a igreja. Aí vira o ato da supremacia. Então em 1534 declara-se chefe da igreja da Inglaterra. E aí segue-se uma luta. Ele vai tirar tudo que é católico, porque vai começar uma igreja nova. Mas que igreja nova? Se não tem outra igreja, é um outro Deus? Seria um outro Jesus? É o mesmo. Bom, nesta época já está aí os escritos de Lutero. Até porque o Henrique VIII chegou a queimar alguns livros de Lutero para fazer gracinha lá com o Papa, né? Depois não deu certo. Mas a ideia de Calvino vai chegar logo depois com os artigos de fé. Na verdade, eles criam 10 artigos de fé. Depois, com Elizabeth, vem 39 artigos de fé. John Wesley vai resumir para 25 artigos de fé. Esses artigos de fé era uma forma de dizer, somos uma igreja diferente. E começou a luta puritana aí. Depois de Henrique VIII vai morrer, vai vir o Dom Eduardo VI, que é o seu filho dele com Joana Seymour. Ele morre cedo, o bispo Cranmer vai estar ali cuidando daquele menino, aquele monarca morre, ele fazia o que o pai estava fazendo, o protestantismo, mas vai subir ao trono Maria Tudor. Ela é filha de Catarina com o Henrique VIII e com raiva do pai, por causa de Ana Bolena, manda então matar o bispo Thomas Cranmer, que eu te mostrei lá naquele sítio em Oxford. Aí, quando ela morre, depois de ter matado muita gente protestante, vai vir ao trono Elizabeth I, que vai dar a via média para a Inglaterra, onde o puritanismo vai nascer para desintoxicar a Igreja Católica da Igreja Anglicana. Virão então questões com relação a indumentárias, o tipo de culto, vão criar o livro da oração comum, vai ter a conferência da capela da abadia de Westminster, onde vai se cravar o puritanismo. Daí vai nascer o não conformismo, que é aquele grupo da igreja baixa que não aceita nada católico. Vai estar aí Bartolomeu no meio, Samuel e Leslie, que vão ser os avós de Wesley. Um é pai de Susana, que é Leslie, e o outro é pai de João, que é avô de John Wesley, que é pai de Samuel. Nasce John Wesley com o metodismo, e o metodismo recebe o puritanismo via esse respingo da reforma. E logo depois, em contatos com os morávios, na Boêmia, vai encontrar um pouco do pietismo de Jacob Spener e vai nascer o metodismo. A via paralela começa no primeiro século, vem até 1700, esse paralelismo, e o metodismo não passa pela reforma.
Mas aqui nós temos a chegada do país. Nós estamos aqui de frente para o mandado pelo padre. Parar com essa máquina aí, ó. Tá, já foi, né? Ele vai encontrar o rei Etevelto. Etevelto, pô. Pode apertar aí. Pode apertar aí o botãozinho. Deu vermelho aí? Bolinha vermelha? Ele cita os celtas, gregos, tal, cidadãos. Bolinha vermelha? Lá em Patmos. Desculpa, lá em Ó. Nós vamos ter também uma carta que Paulo escreve para Cláudia e segundos. Virão então questões como relação à indulgência, Ele lê no livro Levíticos: não deitarás com a mulher do seu irmão. Ele lê em Levíticos, boa. Ele casa com Catarina de Aragão, que é viúva do seu irmão Arthur. Henrique VIII vai casar com... O apóstolo João vai morrer aí pelos idos de 100 e pouco, né?